Pois bem, senhores, hoje estamos aqui para abordar o assunto sobre atendimento pré-hospitalar na PH, onde hoje estaremos falando de emergências médicas, onde o nosso objetivo será definir urgências médicas e clínica. Além dessa definição, definir o que é o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, citando os sinais e sintomas e descrevendo o tratamento pré-hospitalar para esse caso. Definir angina pectoris, citar os sinais e sintomas e descrever o tratamento pré-hospitalar da angina. E para atingir esse objetivo, então a gente já começa falando sobre o infarto agudo do miocárdio, que é chamado IAM. O que seria o infarto? O infarto é um mal súbito, onde a gente poderia definir da seguinte forma: é a morte do músculo cardíaco decorrente da privação de oxigênio fornecido através do sangue proveniente das artérias coronárias, ou seja, é a falência desse músculo, o músculo cardíaco, devido à falta de oxigênio. Por quê ocorre essa falta? Porque o sangue não consegue conduzir o oxigênio necessário para esse músculo. Então essa é a definição bem simples do IAM, mas agora a gente começa a falar um pouquinho mais. Então aqui está uma foto, né? Onde a gente vê artérias, vê aqui uma foto ilustrativa de detalhes do coração, que é uma bomba. Nesse papel de ser uma bomba, a principal função dele é bombear sangue para todas as partes do corpo. Tá, ok? Qual o princípio de funcionamento do coração? Aqui, se a gente verificar, aqui é onde ocorre a troca. Ele recebe o oxigênio do pulmão através do sangue e ele bombeia esse sangue para os diversos órgãos do corpo. Em contrapartida, o que volta é o CO2, e aí ocorre essa troca gasosa novamente até ele receber o sangue oxigenado. Aqui as artérias coronárias, que faz justamente o transporte do oxigênio, onde percorre ali o sangue. Aqui está mostrando na ilustração o que acontece com essas coronárias que a gente viu aqui, essas artérias, caso a pessoa esteja sofrendo essa obstrução coronariana. Ela ocorre lentamente. Determinados resíduos vão se depositando nessas cavidades das coronárias, né, das artérias coronárias, até formar essa grande quantidade depositada, onde leva à situação de obstrução da coronária, que aí é chamado de aterosclerose. Fatores que predispõem à ocorrência dessa obstrução coronariana. Um dos fatores é o fumo, através do tabagismo, o vício de fumar sucessivamente, um atrás do outro. Esse exagero ou esse vício do fumo acaba levando a facilitação, predispondo a pessoa a ter problemas futuros na artéria coronariana. Além disso, sedentarismo, a falta de prática esportiva acaba levando a pessoa ao risco de ter problema cardíaco futuramente, justamente pela falta de atividade, falta de trabalho mais ativo, falta de prática esportiva através de lazer, fora outros detalhes que envolvem a falta de condicionamento físico da pessoa, ok? Além disso, também um fator predisponente à ocorrência de obstrução na artéria coronariana também seria a dislipidemias, que está diretamente ligado à dieta, à alimentação com excesso
de gordura, ou seja, dietas ricas em gorduras predispõem também à ocorrência de obstrução na artéria coronariana. Outro fator, na soma, ainda mais quando há uma combinação desses elementos, acaba contribuindo. Então, mais um fator seria o estresse. Então, a pessoa que, além de fumar, que nem a gente comentou nos fatores anteriores, não praticar esporte, não está bem de condicionamento físico, só realizar atividades paradas, além da alimentação rica em gordura, ainda há um fator que predispõe ao estresse, a carga de atividades, de preocupações que levam a pessoa a ficar estressada e com isso predispor à ocorrência de um problema cardíaco. Além disso, antecedentes hereditários, antecedentes na família, isso também é um fator que indica a grande possibilidade de ocorrência de problema cardíaco, ocorrência do IAN. Além disso, doenças associadas do tipo pressão alta, pressão arterial alta, a existência de diabetes mellitus, inclusive a gente vai estar falando sobre diabetes também, né? Com mais detalhes, mas a combinação desses fatores, pressão alta e diabetes, também é um fator contribuinte para a ocorrência de um problema cardíaco. Então, com relação ao tabagismo, mais de 7.000 substâncias químicas envolve o cigarro, uma combinação de várias substâncias químicas. A maioria das substâncias ou centenas das substâncias são cancerígenas e o cigarro é a principal causa de morte no mundo, não só pela ocorrência de problema cardíaco, como outras doenças também. Mas é importante a gente saber que para o nosso assunto aqui, ele é um grande inimigo. O sedentarismo, que a gente comentou, que é a falta de atividade física, a realização de atividades, muitas atividades paradas, pouca movimentação, também contribui. O colesterol elevado, que está ligado à alimentação excessiva ou com excesso de gordura, ou seja, grande quantidade de comida, grande quantidade de alimentos e com excesso de gordura. Então isso também acaba contribuindo. Então a grande quantidade de alimentação e excesso de gordura também são fatores contribuintes. Além disso, a obesidade também acaba contribuindo, pois leva primeiramente ao aumento da pressão, além de predispor ao diabetes. Então, o excesso de peso, aumento de pressão e a possibilidade de ocorrência de diabetes, associado ao excesso de colesterol. Então, o excesso de peso acaba interligando essas ocorrências, que é pressão alta, diabetes e colesterol. Então, esses três fatores aí, nessas três ocorrências, já é um indicativo de risco de problema cardíaco. Com relação a diabetes, que leva a complicações decorrentes da falta de controle da doença. Então, a diabetes a gente sabe que é um problema de glicose, fica fora da margem ideal, né? E isso acaba contribuindo para a ocorrência também de problemas cardíacos, principalmente quando ocorre a falta de controle da doença, pois utilizado a insulina como agente para equilibrar, o agente que é utilizado no equilíbrio da taxa de glicose. Ok? Também a hipertensão, então o que a gente comentou, que é a pressão alta, então a pressão arterial acima dos valores considerados normais, também se torna altamente perigoso.
Com isso, causa de lesão renal e também lesão arterial, ou seja, a pressão alta, pressão elevada, traz lesões a nível renal e arterial. O estresse, excesso de atividade, de trabalho, preocupação, nervosismo, quantidade de horas excessivas aí dedicadas a atividades estressantes, associado a hábitos irregulares de vida sem qualidade, acaba por contribuir para o risco cardíaco. Além disso, desses fatores, agora a gente começa a mostrar a ilustração de um coração já com a presença de um infarto, que é a falência da artéria, naquele ponto onde ocorreu essa falência. Então, uma foto ilustrativa, né, arroxeada aqui justamente na área das artérias. Artéria coronária aqui já está obstruída, as duas artérias, e isso dificulta a circulação do sangue. Aqui mostrando então a área de infarto, como que ela fica, a região aqui, né, já arroxeada, bem ilustrado. Aqui é na ocorrência de um aneurisma, onde há o vazamento da artéria, ok? Esse extravasamento de sangue a gente chama de aneurisma. Quais os sintomas do IAM, do infarto agudo do miocárdio? Então, dos sintomas é a dor precordial, é uma dor, tá, do tipo queimação em peso. Além dessa queimação, sente-se uma pressão na região, ok? Ardência que ocorre podendo irradiar para os membros superiores ou áreas vizinhas. Então é uma dor, uma queimação na região do peito, podendo se espalhar pelos braços ou áreas próximas. Então esse é um sinal, um sintoma, infarto agudo do miocárdio. Então a dor pode não ser precordial, ok? Então a gente falou ali, sintomas de IAM, normalmente dessa forma. Pode ser que ele não ocorra precordialmente, podendo localizar-se na região epigástrica. Então está mostrando aqui na foto, né, uma região já tendendo para a região do estômago, ou submentoniana, debaixo do queixo. Então na região do pescoço. Então a gente falou, lateral, região do peito, próximo já em direção ao estômago, próximo ao pescoço, abaixo do queixo, da região do queixo, nos ombros, ok? Pode a pessoa sentir essa queimação, essa dor na região dos ombros, formigamento também, e na região do punho, como se fosse uma pulseira, tá? Então pode acontecer, né, ela ficar queimando na região do pulso. Isso também é um indicativo, é um sintoma de infarto agudo do miocárdio. A localização da lesão, então tá demonstrando aqui na foto uma oclusão do ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, onde localiza-se essa artéria, né, na região esquerda do coração, um exemplo. Oclusão da porção terminal da descendente anterior, então estava na região da artéria, a oclusão, pode ter uma oclusão nessa região, ok? Quais os sinais e sintomas? Então a gente já comentou lá alguns sintomas a nível precordial, na região em direção ao estômago, região abaixo do queixo, próximo ao pescoço, na região dos ombros, em direção ao pulso. Porém a vítima ainda ela pode apresentar, vai estar associada à dor, palidez, então ela vai apresentar pele esbranquiçada, com baixa quantidade de sangue circulando, vai suar bastante, frio, suor frio através da transpiração, vai
estar ansiosa porque não está conseguindo respirar direito, então vai apresentar essa característica de ansiedade. Além disso, vai apresentar a sensação de morte iminente, justamente porque por essa dificuldade em respirar, essa ansiedade, essa palidez facilita com que a pessoa vítima ela se sinta com essa sensação de morte iminente. Uma postura dolorosa, normalmente refletindo a imobilidade postural. Tende a ficar parada ali para não sentir mais dor, porque se mexer parece que vai acabar o mundo. Então isso é uma postura que a vítima apresenta. Qual o tratamento pré-hospitalar para a vítima de um infarto agudo do miocárdio? Então, primeiro procedimento, manter a vítima em repouso absoluto, na posição mais confortável, em geral sentado ou semi-sentado. Então, de preferência, que nem está mostrando a foto aqui, né? De preferência ela ficar com a parte superior inclinada. Lógico, né? Vai ser a mais confortável, mas em geral costuma-se deixar nessa posição semi-flexionada deitada, tá ok? O segundo procedimento seria afrouxar as vestes para facilitar a circulação. E terceiro, prestar apoio psicológico, conversar durante todo o atendimento, explicando que vai passar, que é momentâneo essa dificuldade. Fazendo dessa forma, acaba facilitando o atendimento dessa vítima. Tá ok? Então é isso.